Meu nome é Rosana, eu moro aqui na comunidade de Coiserticas já há uns 30 anos, mais ou menos, que eu moro aqui nessa comunidade. Antes morava numa comunidade próxima daqui, então agora eu moro aqui. Trabalho como professora, mas também trabalho aqui na nossa chácara aqui. Trabalho plantando a minha horta, fazemos várias coisas aqui, cultivando as flores, as mudas frutíferas. E hoje nós vamos fazer uma receita bem tradicional aqui da nossa família, que nós fazemos essa receita desde criança. Quando eu era bem criança, a gente participava bastante das festas que tinha aqui na nossa comunidade, nas comunidades vizinhas, que era a Festa do Divino, Festa de São Pedro, São Sebastião, Santo Antônio, São João Batista, Festa de São Gonçalo. Então a gente sempre participava dessas festas e tinha o café da manhã. Sempre os donos da reza, né, ofereciam um café. E nesses cafés eram servidos várias coisas, né? Os pães, bolinho, batata doce, mandioca e tantas outras coisas. E essa receita que hoje nós vamos fazer, que é a rosca de polvilho, eu aprendi com minha mãe, que a minha mãe aprendeu com a tia dela, tia Consa. Ela fazia essa receita para a Festa do Divino e para a Festa de São Sebastião, que então era lá na comunidade de Barreiros, Entre Rios, né, que eles moravam, e nós também nessa época a gente morava lá. E ela sempre fazia essa receita, né, e era servida então nessas festas. A minha mãe, ela produz o polvilho até hoje. Então esse polvilho que nós vamos utilizar hoje, ele é feito pela minha mãe. As irmãs do meu pai sempre trabalhavam com a mandioca. Então, a partir do mês de março, aí, mês de abril, né, eles já começavam a fazer a farinha de mandioca. Faziam a farinha para passar o ano. E da própria farinha já extraía o polvilho. Porque o polvilho, ele sai daquela goma, né, que sai quando você ali apura a farinha, espreme a farinha, sai aquela goma, deixa ela recantar e depois ali é o polvilho. Então eles faziam o polvilho, elas faziam para vender e também para ter para o gasto. Porque do polvilho é feito o bolinho do polvilho, né? Bolinho de farinha. Então nas festas populares que tinha antigamente, sempre era feito, se reunia 4, 5 mulheres ali, sempre numa amassadeira grande que eles tinham já própria, né? Ali faziam o bolinho da farinha de milho com o polvilho. E se for pensar, mas a mandioca é uma coisa muito baratinha, você vai lá no mercado e pega, traz prontinho, mas não tem o mesmo gosto do que você plantar, né? Escolhe aquela qualidade que a gente gosta, planta, vê crescer, vê produzir, né? É outra coisa. Aqui eu tenho essa aqui de uma mandioca branca, mas aí as outras, daí a gente precisa caminhar mais, né? Lá pro fundo eu tenho da amarela, tenho da vassourinha, tenho a mandioca pão, que é uma mandioca que você não precisa cozinhar, você pode fritar ela direto. Então, eu tenho várias qualidades. É tudo dividido, né? Por carreira de milho, por carreira de girassóis, dividido. Depois, quando eu colho, que lá por mês de junho aí, junho não, antes um pouco, antes de cair enxada, daí eu vou cortar as ramas. Você tem que colher a rama, né? Quando ela está bem madura, você tem que colher ela e daí tem que guardar, né? Para depois do inverno a gente planta. Então daí eu colho, depois que ela está madura, cai toda a folha, daí separo tudo elas faço os fechinhos assim, separando por qualidade dela, para não misturar tudo, né? Para depois a gente plantar assim, ter certinho os talhão ali, os trechos ali da mandioca. Então aqui, ó, aqui toda aqui é mandioca da mesma qualidade. Essa mandioca já eu colho esse ano, porque a mandioca é assim, a gente planta, tipo agora eu tenho as mandiocas que eu plantei o ano passado, eu vou colher no outro ano, sempre um ano, né?
Você não pode plantar igual o milho, plantar e dali 4, 5 meses colher a mandioca, não. Então, para ter sempre, você tem que sempre ter um ano na frente. Então, essa aqui, tudo essa aqui, mandioca branca, essa aqui, esse ano já eu colho ela. Daí já tenho outro já plantado para o próximo ano. Então, eu vou arrancar aqui, esse pé aqui, vamos ver a produção dela, como é que foi. Olha aí, ó, ela tá bem boa. E ainda que ela vai crescendo até chegar o inverno, até lá por maio, junho, ela vai crescendo, ó, a rama dela, a raiz da mandioca. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer essa receita rosca de polvilho é fazer o fogo no forno. Um sapé, um cavaquinho, depois coloco uma lenha mais forte e deixo o fogo queimar por mais ou menos 1 hora. Depois vou lá, dou uma esparramada nas brasas para esquentar o fundo, né, o soalho lá do forno. Né, e em seguida já varro o forno e já coloco daí para assar os bolinhos. Então, o forno, né, ele tem que estar bem quente, mas não muito quente. E também a gente pode ir controlando a temperatura do forno ali. Às vezes abre, deixa a boca do forno aberto, de repente você vê que está esfriando, vai lá e fecha. E é um processo assim que você tem que ficar cuidando. Não pode colocar ali e deixar. Às vezes não acende. Agora vai acender. Aí já... Agora, daqui um pouco eu venho aqui e vou colocando a lenha, porque daí tem que esquentar. Que nem que seja passar um pouquinho só de bolinho, uma forma, o forno tem que estar quente. Senão ele não assa. Daí tem que esperar agora, para não abafar o fogo, tem que esperar. Daqui um pouco eu venho aqui e ponho mais dele. Daí lá atrás a chaminé do forno já vai saindo lá, a fumaça. Senão abafa, não funciona. Ah, esse forno já tem, acho que a Ana Paula tá com 27 anos, 27 anos. Que quando eu fiz o forno foi quando eu fiz a casa, que é a primeira casa, e quando eu se mudei na primeira casa, a Ana Paula tinha 6 meses. Então já tem 27 anos. As fornalhas, elas eram feitas de pedra. Fazia com pedra bruta e uma massa de barro, chamava de fornalha. Depois daí a gente foi fazendo o forno de tijolo, que é igual esse daqui. De tijolo com massa daí de cimento, né, de concreto. E no forno pode ser assado qualquer coisa. Pode ser assado, qualquer receita pode ser feita no forno. Pão, eu fazia pão no forno. Pode ser assado bolo, bolacha, nós fazemos até agora no forno, bolacha caseira. Carne de porco eu asso também aqui no forno. Frango também fica bom assar. Esses bolinhos de polvilho que nós vamos fazer hoje também. Antes a gente fazia só no forno, até porque no forno elétrico não fica bom, não fica macio, né? Igual fica aqui no forno de lenha. Então qualquer receita pode ser feita aqui no forno. Só ter paciência de fazer o fogo, de cuidar do fogo, cuidar da temperatura do forno, depois cuidar do que está assando. Precisa de paciência e prática também. Senão deixa ou queima ou deixa cru. Aqui na nossa família, aqui a assadeira de carne de porco sou eu. Porque daí eu que tenho prática ali, né, de lidar no forno. Eu não sei se é porque eu tenho prática ou porque eles não gostam do calor, né, mas sempre eu que asso. Agora daí o fogo tá feito, né. Nós vamos esperar agora esquentar
mais ou menos por 1 hora de fogo, senão ele não assa. E depois ainda tem que deixar a brasa um pouco assentar ali no fundo ali para esquentar bem o chão do forno, né? Para daí a gente varrer. Eu já preparei a vassoura ali também para depois varrer, depois daí quando eu vim varrer, vocês verem ali o processo. Por mais uma lenha aqui, porque daí agora como já acendeu bem, eu já queimo. Passar a carne de porco precisa de umas 2 horas de fogo no forno e lenha forte. Não adianta fazer fogo fraco. Tem que já pôr. Eu, quando eu vou assar carne de porco, se for pro almoço, eu já faço o fogo pelas 6h30, 7 horas da manhã, eu já faço o fogo. Depois vou assando bem devagarinho. Acho que esse daqui já vai dar pra assar os bolinhos. Vou deixar aqui para não pegar fogo. E agora é só nós deixar queimar. Deixar esquentar. Vamos lá para a receita. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, essa receita eu tenho ela aqui nesse meu caderninho de receita, que é um caderninho bem antigo, que é o caderninho que eu fiz pro meu enxoval de casamento. Então eu fiz esse caderninho em 92, né? É bem antigo. E eu sempre uso ele, por mais que eu já saiba as receitas aqui de cabeça, nem precise dele, mas sempre quando eu vou fazer uma receita eu gosto de pegar ele ali, porque ele já faz parte aqui da minha história, né? Então sempre eu tô com ele ali. Parece ser bem antigo, tem coisa ali que já fiz várias vezes, né? Igual esse bolinho, mas eu gosto sempre de pegar o caderninho. Então a primeira coisa que eu vou colocar é 2 xícaras de farinha de milho, né? Do milho dessa farinha amarela. A gente sempre usa a farinha amarela, mas pode usar a outra farinha, então é a farinha de milho. Pode usar a farinha branca também, né, se preferir. Mas nós fazemos sempre com essa. Aí depois de colocar a farinha, coloco 2 xícaras de leite fervendo, de leite bem quente. Esse leite aqui eu já esquentei, né, para facilitar aqui. Eu coloco aqui para umedecer aqui a farinha, né? E deixo um pouquinho. Eu vou colocando aqui bem devagarinho. Dou uma mexidinha. Vou mexendo aqui que daí já derrete a farinha. A gente chama aqui escaldar a farinha, né? Deixa bem escaldado aqui a farinha. Aí deixa esfriar um pouquinho, porque se colocar aqui, não dá para colocar o restante aqui dos ingredientes, né, no leite ainda quente. Tem pessoas que preferem colocar, em vez de colocar 2 xícaras de leite, colocar 2 xícaras de água fervendo. Também pode substituir, se preferir, que às vezes tem pessoas que não podem comer leite, né? Daí pode substituir por água fervendo, né? A mesma quantidade. Enquanto tá quente aqui, eu já vou colocar 2 colheres de banha. Como eu falei aqui, nós aqui temos a banha de porco, né? Mas aqui a crioula, né, que nós criamos aqui, mas também pode ser a de mercado, né, que é difícil às vezes ter, então pode ser a do mercado. Coloquei 2 colheres bem cheias, mexo bem. Eu vou colocar o sal. O sal eu coloquei 1 colherinha de cafezinho, 1 colherinha pequenininha de sal. Agora eu já vou colocar 3 ovos. 3 ovos inteiros.
meio dura a casca do ovo. Vou mexer também. Esses ovos aqui também são ovos caipira, mas também pode usar do mercado, né? Muda um pouco o sabor, mas a receita dá certo do mesmo jeito. Agora eu vou colocando o polvilho até dar o ponto de enrolar. Vou colocando e vou mexendo, para mim não perder, porque daí a gente vai vendo o ponto aqui da massa, até a massa ficar firme. Vai mexendo sempre. Aí esse polvilho aqui também, ele é o polvilho azedo, né? Que tem o polvilho doce, mas esse aqui é o azedo. E não adianta, esse aqui é mão na massa mesmo. É, porque é um bolinho amassado, né? É um bolinho firme. Ó, o ponto dele já tá bom. Daí mistura bem, tem que misturar bem. Então, para mim fazer essa receita aqui, foi meio quilo para mim dar o ponto aqui na receita, para ela ficar no ponto de fazer as rosquinhas, foi meio quilo de polvilho azedo. Então já é bom separar aí na hora da receita, né? Já meio quilo de polvilho azedo. E a massa tá pronta, então é essa massa aqui, ó. Ela ficou aqui, ó, uma massa bem macia, ó, farinha derreteu bem. Agora é só deixar descansar um pouquinho, daqui a um pouquinho já fazemos daí as rosquinhas. Agora eu vou dar só uma mexida aqui nas brasas, que igual eu falei, tem que esparramar bem as brasas profundas, assim, para esquentar o soalho do forno, assim, para ficar quente o forno inteiro, né? Porque senão ele esquenta só no meio. Daí tem que pegar e já esparramar bem, deixar um pouquinho agora. Daqui a pouco a gente vem aqui e já varre o forno, porque ele já queima esses que tá aqui. Ó, agora já queimou toda aquela lenha que tava aqui, então já... E daí, ó, já pega fogo também no cabo da vassoura, por causa da muito tempo. Agora deixamos assim, enquanto nós arrumamos lá dentro os bolinhos, daqui a pouco a gente vem aqui e já varre o forno. Então eu já vou começar aqui enrolar os bolinhos já para pôr para assar. Já fazer aqui o formato dos bolinhos. Eu faço ele assim mesmo, assim na mão. Faço assim meio tortinho, faço assim. Daí depois só pego, dou uma entortadinha e coloco na forma. E não é bom se não demorar muito, porque senão o polvilho começa a secar e a massa começa a ficar meio quebradiça, né? Então você vai apertando assim, ó, na mão, fazendo assim. Deixa num formato não tão fino, um formato médio. E depois é só você ir arrumando na forma para pôr para assar. Esse aqui vai dar, essa receita aqui vai dar umas 2 formas de
de bolinho. Bastante massa. É bem rapidinho pra fazer. Porque o mais difícil mesmo pra fazer é o forno lá. Mas os bolinhos é rápido. Agora eu vou varrer aqui, daí é bem quente o forno, né? Então é bom ficar muito pronto. Essa vassoura que eu uso para varrer o forno nós chamamos de vassoura lajana. Vassoura lajana, vassoura branca. Mas aqui é comum, tem bastante. Mas tem qualquer lugar? Eu pego essa vassoura lajana. Mas pode ser outra também. Eu prefiro essa porque é uma vassoura mais firme, né? Ainda tem brasa. É bom pôr um cabo bem comprido assim, que daí a gente não se queima. Não tava muito calor do fogo. Acho que eu ver como que tá o forno, está bem quente. Deixa eu pôr aqui. Essa outra aqui no seu. Vê aqui atrás tem a gente chama chaminé do forno. A gente coloca um tijolo, coloca um pedaço de tijolo assim para fechar. Vai controlando daí a temperatura do forno. Aqui, ó. Coloca esse tijolinho aqui, ó. Apresenta que ele não segura muito a quentura, mas segura. Daí você deixa ele, se estiver muito quente, abre ali daí o chaminé ali do forno. Agora fecha. Fecha aí e deixa aí uma meia hora. Vamos limpar essa brasa para não ter perigo de pegar fogo. Eu sempre jogo uma água já aqui pra não dar um vento, espalha as brasas. Agora é só nós aguardar. Então agora vamos ver se já estão prontos aqui os bolinhos. Acho que pelo tempo aqui já é para estar pronto. Já tá assado. Puxa, ainda tá quente.
Ficar com cuidado que essas formas muito brancas. Então, ó, é assim mesmo que ele fica. Amarelinho, ó, assadinho por baixo, douradinho. Tá? Vou tirar a outra lá também. Isso aqui eu fiz um modelinho diferente, porque se às vezes achar difícil de fazer as rosquinhas, faz assim, tipo umas bananinhas. Também, mesma coisa. Agora eu vou fechar aqui o forno pra cuidar, deixar cuidar, fechadinho aqui pra manter limpo. A Alicia já ajuda a avó aqui, né, Alicia? Tá aí então a nossa receita pronta. Nossos bolinhos, nossas rosquinhas de polvilho. Tudo prontinho. Agora é só tomar com um cafezinho com leite que vai bem.